Olá, paz do Senhor, povo lindo, povo de Deus, povo maravilhoso, povo abençoado. Estou mais uma vez aqui para conversarmos um pouco sobre mais uma temática muito interessante, muito pertinente para os nossos dias. E hoje eu quero falar com vocês acerca de 7 tipos de igrejas. Igrejas, quando eu digo aqui, igrejas locais, são instituições, são espaços físicos. Eu não estou falando da igreja noiva do Cordeiro. Eu estou falando das igrejas, instituições, espaços físicos, espaços geográficos. E eu quero estar falando com vocês sobre 7 tipos dessas igrejas que nós devemos nos afastar, nos abstermos dessas igrejas. Porque a Bíblia ela nos orienta tanto a amar a igreja, quanto a nos afastar de ambientes que distorcem a fé. E para isso a gente precisa, ter conhecimento, ter embasamento nas escrituras para poder discernir bem que tipo de igreja é essa que a gente está frequentando. Então eu quero falar com você nesta noite sobre 7 tipos de igreja que você deve, fugir dele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 21, ele vai dizer assim: examinai tudo e retende o que é bom. Então nós podemos examinar tudo, mas reter aquilo que é bom, observar aquilo que é bom, aquilo que realmente faz bem para a nossa alma. Então, baseado nesse conselho do apóstolo Paulo, nós vamos fazer análise de 7 tipos de igreja que nós devemos fugir. A primeira igreja que nós devemos fugir, não frequentar, não ter comunhão, são as igrejas que não pregam a palavra de Deus. São aquelas igrejas nas quais a palavra de Deus ela é deixada de lado, é substituída por opiniões humanas, por motivações vazias ou filosofias. Porque a Bíblia vai nos dizer em 2 Timóteo 3,16 que toda a escritura é inspirada por Deus. Então, se toda a escritura é inspirada por Deus, uma igreja que deixa ela de lado, que coloca filosofias, coisas vazias, opiniões humanas no lugar dela, essa igreja não é uma igreja boa para um cristão autêntico e verdadeiro frequentar. Então, nós precisamos o quê? Estar alerta. Se a Bíblia não é a autoridade final, o ensino se torna um ensino perigoso. Então você tem que ficar muito ligado com esse tipo de igreja onde a palavra de Deus não tem a primazia. O segundo tipo de igreja que você deve ter muito cuidado são aquelas que distorcem o evangelho. Mas tem igreja que distorce o evangelho? Tem. Hoje tem muito, principalmente nas plataformas do YouTube, é um monte de igrejas, é um monte de supostos pastores pregando outro tipo de evangelho, outro tipo de graça, são um tipo de graça que não transforma, e muitos estão enveredando por esses caminhos e se afastando do verdadeiro evangelho. Então, a igreja que distorce o evangelho são aquelas que têm promessas sem arrependimentos, uma graça que não transforma, bênção sem cruz. Esse tipo de igreja, corre dela, porque o apóstolo Paulo vai nos dizer lá em Gálatas, no capítulo 1, no verso 8, ainda que nós, ou um anjo descer do céu e nos pregue um outro evangelho, seja ele considerado anátema. Anátema quer dizer maldito. E o que nós estamos vendo hoje, nesse
fim, nessas eras finais da igreja na terra, são igrejas pregando, anunciando um outro evangelho, pessoas dizendo que receberam uma revelação no seu quarto de um outro evangelho, do evangelho da verdade, e a gente precisa ficar muito atento com isso, porque o apóstolo Paulo falou: se alguém te pregar um outro evangelho, ou até mesmo se um anjo do céu descer, seja ele anátema. Então, desse tipo de igreja, desse tipo de sofisma, corre desse tipo de igreja. Se você tem frequentado esse tipo de igreja, corre dela para o teu próprio bem. Essas igrejas estão distorcendo o evangelho. A terceira igreja que você deve fugir dela são as igrejas que são centradas no dinheiro. Como assim centrada no dinheiro? São aquelas igrejas que só falam em dinheiro. O carro-chefe ali é só dinheiro, é só prosperidade, é só voto, é só campanha, e vamos fazer campanha, e vamos fazer voto, e vamos vender carro, apartamento, e vamos pegar todo o dinheiro da poupança e vamos dar como a oferta da viúva. Essas igrejas que são centradas no dinheiro, tome cuidado com isso, porque essas igrejas também estão fora da palavra. 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 10, vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja bem, não é que o dinheiro seja mau, não é que o dinheiro seja ruim, mas o amor ao dinheiro, quando o dinheiro ele substitui tudo na tua vida, aí ele é a raiz de todo o mal. E realmente, se você olhar todas as grandes guerras, todos os grandes conflitos da terra, se você for procurar bem, ele vai estar lá na origem ali, vai estar o dinheiro como a raiz desse mal. Porque não é errado ter dinheiro, não é errado você ser próspero, não é errado você ter uma boa casa, não é errado você viver bem. O errado é você colocar esse dinheiro no altar, como se fosse um Deus. E muitas igrejas estão falando mais de dinheiro do que de salvação. Estão falando mais de pequenos reinos na terra do que do próprio reino dos céus que Jesus veio trazer para nós. Então, essas igrejas, tome cuidado, ensinando pessoas a só acumular riquezas na terra, quando Jesus falou que não era para nós acumularmos riquezas nessa terra, mas para nós juntarmos tesouros no céu. Então, se essa igreja que você frequenta é uma igreja que só sabe falar de dinheiro, de prosperidade, de campanha, de dar, e não fala de transformação de vida, não fala de salvação de alma, não fala de mudança de conduta, corre dessa igreja, porque essa igreja não é a igreja de Jesus Cristo. Deus nos abençoa, mas nunca pode ser tratado como um meio para enriquecer. E é uma grande verdade. Nessas igrejas, Jesus é o faz tudo dessas igrejas. Jesus tem que ser encostado na parede, ele tem que te dar tudo o que você quer. Você quer casa na praia, Jesus tem que te dar. Você quer conta bancária alta, Jesus tem que te dar. Jesus é o teu mordomo, é o teu escravo. Então a gente já vê que isso já é uma grande heresia. Então essas igrejas que só falam de dinheiro, que só falam de que você tem que dar para ser abençoado, dá para isso, dá para aquilo, corre dessas igrejas, porque elas não estão pregando o evangelho genuíno. A quarta igreja que você deve ter muito cuidado são aquelas igrejas que exaltam mais o líder do que Jesus. Você já foi em alguma igreja em que o líder ele é mais ovacionado do que Cristo? Eu já fui. Igreja que os líderes, quando entram, você tem que ficar de pé porque eles estão entrando. Igrejas que as pessoas faltam
pouco ter que reverenciar esse líder toda vez que você vai falar com ele. Igreja em que o líder é mais falado que o próprio Cristo. Tome cuidado com essas igrejas, porque onde o pastor ou o líder é intocável, é idolatrado e nunca pode ser questionado, foge dele. Eu já conheci igrejas que o líder dizia até que nós não podíamos questionar, que nós não podíamos questionar nada, que nós não podíamos ter opinião. Sabe aqueles líderes que são narcisistas? Toma cuidado com esse tipo de liderança. Porque eu nunca vi na Bíblia Jesus dizendo que a gente não pode questionar. Eu nunca vi na Bíblia escrito que Jesus disse que nós não podemos ter o nosso posicionamento. É claro que a Bíblia ela está acima do nosso posicionamento, ela está acima das nossas opiniões, mas nós podemos ter nossa opinião sim. E tem líder que não gosta de ser questionado, tem líder que não gosta de ser criticado. Então, quando você está numa igreja assim, tome cuidado, fuja dessa igreja, porque é uma igreja onde o líder ele quer ser maior do que Jesus. Porque Jesus ele foi criticado, Jesus ele foi ofendido, Jesus sofreu tantas coisas. Aí vem um líder humano, um homem pecador como eu e você, não quer ser criticado. Só quer ser chamado do bom samaritano, só quer ser chamado do semideus. Cuidado com esse tipo de igreja. Se você frequenta esse tipo de igreja, cuidado com ela. Porque ninguém pode lançar um outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Está lá em 1 Coríntios 3,11. Tem igrejas aí que o líder quer ser o próprio fundamento. Ele tira Cristo da fundação e ele mesmo se coloca. Mas eu quero te dizer que se você estiver numa igreja assim, esse edifício vai ruir, porque todo edifício que não está fundamentado em Cristo, a tendência dele é ruir. Cuidado com isso, fuja desse tipo de igreja. A quinta igreja que eu quero falar são as igrejas que toleram o pecado sem confronto. Veja bem, toda igreja, o pecado vai estar presente ali. Porque Jesus ele disse, vinde como estáis, que eu não vos lançarei fora. Então a igreja é lugar do pecador. É lugar das pessoas que cometem o pecado, elas estão no lugar certo. Mas o pecado não está ali para ser tolerado. O pecado está ali para ser tratado. O pecado está ali para ser confrontado, para que as pessoas possam ser levadas a um arrependimento e assim elas serem transformadas. Mas nós sabemos que tem igrejas por aí que aceitam todo tipo de pecado. Por quê? Muitas vezes porque aquela pessoa que está frequentando essa igreja é alguém que tem um poder aquisitivo elevado. Então não vamos mexer com aquela pessoa. Ah, aquela pessoa tem amante, mas tudo bem, deixa lá quietinho, né? Com o tempo, quem sabe? Ah, mas aquela pessoa ali fez uma oferta de amor muito alta. Ah, ele pode beber, ele pode fumar, ele pode prostituir, não tem problema não. Vamos botar para debaixo do pano. Então, esse tipo de igreja que tolera pecado, você tem que tomar o máximo de cuidado. Porque a igreja, eu volto a dizer, ela foi feita, instituída para abraçar sim o pecador, mas para confrontar o pecado. Você vem do jeito que você tá, você vem com a prostituição, com o adultério, com a mentira, com a fofoca, você vem com tudo que é pecado. Mas ali, quando você for confrontado com a palavra ela é poderosa, ela vai gerar em você uma transformação. E se você não tem sido confrontado no seu pecado, se você vem com as tuas mazelas do mundo, com a tua vivência do mundo e permanece dentro da igreja do mesmo jeito que você era quando estava fora da igreja, alguma coisa está errada na tua vida. Fique alerta,
porque você pode passar 30 anos dentro da igreja, morrer e perder a sua salvação, porque você nunca foi confrontado do seu pecado. Então, toda igreja genuína, a palavra ela confronta, a palavra ela mexe com você. Para quê que ela mexe com você? Para mexer com a tua estrutura, para você se analisar, se arrepender e ser transformado, mudar de vida. Porque foi para isso que Jesus morreu, pelos nossos pecados. Ele não morreu pelos nossos pecados para que nós ficássemos vivendo no pecado. Tem igreja que as pessoas vivem em fornicação há anos e estão ali vivendo em fornicação, tomando santa ceia, sabe, ultrajando o sangue da graça de Deus. E os líderes não falam com essas pessoas sobre esses tipos de pecados. Sabe por quê? Com medo de perder ovelha, com medo de que no confronto a ovelha não queira mais ficar. Se a ovelha não ficar, é porque ela nunca pertenceu a Cristo. Porque as ovelhas de Cristo conhecem o seu pastor e conhecem a sua voz. Quando são confrontadas, elas têm um coração ensinável e elas se curvam diante da vontade do Senhor. E existem esses líderes que não se preocupam com a vida espiritual das suas ovelhas. Só está se preocupando com a gordura, com a lã da ovelha. Não está se preocupando com a vida espiritual dessa ovelha. E é muito importante você ficar atento sobre isso. Se você tem um líder que deixa você fazer o que você quiser, que sabe que você tem alguma fraqueza de pornografia, de pecado, de bebedice, que tem amante na rua, que tem uma queda, uma inclinação para mulheres e ele faz vista grossa, e ele ri junto com você, e ele não te confronta, não te trata, tenha certeza que esse líder não ama você. Ele está interessado em qualquer outra coisa na tua vida, menos na tua salvação. Então tome cuidado com isso, corra desse tipo de igreja. 1 Pedro 1,16 vai dizer assim, ó: sede santos, porque eu sou santo. O amor bíblico não ignora o pecado, mas conduz à restauração. Então, quando um pastor, quando um líder espiritual ama a sua ovelha, ele confronta ela. Ele confronta ela em amor e ajuda ela a endireitar o seu caminho, a sua vereda. Mas o que eu vejo muito hoje em dia é os líderes, estão preocupados só com quantidade de membros. Eu tenho que ter membros aqui, eu não vou falar isso com fulano, porque senão fulano vai ficar chateado e vai embora da igreja. Esse líder um dia vai ser pedido conta dessa ovelha, porque essa ovelha pode perder a sua salvação. Então o verdadeiro líder, ele não tem medo de perder a ovelha. Ele chama a ovelha, ele trata a ovelha como Cristo nos tratou e nos trata. Se você está numa igreja onde o pecado é tolerado sem confronto, corra dessa igreja. Fuja dessa igreja, procure outra, porque essa igreja não vai fazer bem para a sua vida espiritual. A sexta igreja que você deve fugir são aquelas igrejas que geram medo, controle e manipulação. Você já conheceu alguém que congrega numa igreja assim? Onde elas ficam ali por medo, por controle, por manipulação? Eu já pertenci, logo na minha história, na minha jornada cristã, eu pertenci a uma igreja que ela era muito manipuladora, onde os líderes queriam mandar até na vida conjugal das pessoas, onde os líderes eles queriam determinar coisas na vida conjugal das pessoas, eles queriam manipular e manipulavam, e as pessoas tinham medo de sair dessas igrejas, porque esses líderes,
quando a pessoa manifestava algum tipo de insatisfação e queria mudar de igreja, eles diziam que essa pessoa ia entrar no vento, eles diziam que essa pessoa ia passar na prova, que ia para o leito, ia ficar doente, que os filhos iam adoecer, que ia acontecer. Eu já tratei até de uma pessoa uma vez que veio de uma igreja assim, e ela tinha tanto medo desse líder, que eu falei uma vez para ela: minha filha, você tem mais medo desse líder do que de Jesus. Pelo amor de Deus, vamos quebrar isso, essa cadeia que te prende, porque você não pode ter medo dessa pessoa. Porque nem Jesus quer que você tenha medo dele. No máximo a gente tem temor do Senhor, mas medo não. E você morre de medo desse líder, porque ela quer manipular a sua vida. Nós somos livres, nós não somos pertencentes a nenhum pastor nessa terra. Nosso supremo pastor é Cristo. Os pastores que estão aqui, eles são orientadores. Eles estão aqui para nos orientar, para nos ajudar na nossa jornada, na caminhada, mas não para nos manipular, e muito menos debaixo de medo, debaixo de opressão. Isso não provém do Senhor. Se você está vivendo numa igreja dessa, procure ajuda e saia dela correndo, porque ela vai te fazer mal, porque ela vai destruir a tua alma, a tua espiritualidade, ela vai te traumatizar. Corre dessa igreja. A 7ª igreja, aliás, antes de passar para a 7ª igreja, 2 Coríntios 3,17 diz assim: onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Nós somos livres. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Não deixe que nenhum líder venha colocar em você algemas e grilhões e ser seu dono. Não, seu dono é Jesus, porque quem morreu naquela cruz por você foi Jesus. Não foi nenhum homem nessa terra. Então nenhum homem tem esse poder de colocar uma algema em você, te manipular e profetizar maldição sobre a tua vida, sobre a tua casa ou sobre a tua família. Não receba isso, não tenha medo, procure ajuda e saia desse tipo de igreja. Agora sim, o 7º tipo de igreja que a gente deve correr é onde as atividades, os cultos e os discursos, onde há atividades, cultos e discursos, mas não há amor, humildade, serviço e transformação de vida. Você conhece alguma igreja assim? Se você conhece, coloca aí nos comentários para mim. Eu conheço, eu já participei de uma igreja assim. Por quê? É muito errado você estar numa igreja onde tem muitas atividades, onde tem cultos, tem muitos discursos, mas não há amor. Sabe essas igrejas que fazem muitos eventos, muitos movimentos, né? Muita atividade, mas não há amor. É tudo baseado no ativismo mesmo, sem amor. E o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios 13 que tudo aquilo que é feito sem amor não tem valor. Ele diz que você pode dar o seu corpo para ser queimado vivo. Se você fizer isso e não tiver amor, de nada adianta. Então, uma igreja que tem muitas atividades, muitos cultos, muitos discursos, hoje em dia você vê que as igrejas, elas fazem muitas festas, muitas festividades, muitos chás, muitos encontros disso, encontro daquilo, festa de jovem, festa de senhora, festa de tudo. Mas quando você vai observar, não há amor um para com os outros. Quando você vai observar, há pessoas naquele meio passando necessidades e não há amor dessas pessoas para com esses irmãos que estão em necessidade. As pessoas se preocupam com uniformes, se preocupam com camisas, se preocupam de pagar pregador caro, se preocupam com N coisas, mas não se preocupa que tem um irmãozinho que está desempregado, uma irmãzinha que está passando por uma necessidade, uma irmãzinha que não tem uma sandália para calçar, uma irmãzinha que está precisando de um remédio e não tem. Elas são mais aquelas igrejas de movimento para mostrar poderio, para mostrar status, mas não há amor.
Se você está numa igreja onde há inúmeras atividades, mas não tem amor, corra dessas igrejas. Então, aqui diz, olha, em Mateus 7,16, vai dizer assim, Jesus falando, olha, que não foi Pedro, nem Paulo, nem João, foi Jesus, ó. Pelos seus frutos os conhecereis. Então, se você está numa igreja dessa, o que acontece? Corre dela, porque uma igreja viva, ela produz frutos visíveis do Espírito. Ela tem que ser uma igreja que tem que ter amor, que é acolhedora, que é amorosa, que tem paz, que edifica, que pacifica. Isso sim, nessa igreja, nesse tipo de igreja que tem amor, que produz o fruto do Espírito Santo, é que você tem que congregar. Conclusão, a Bíblia nos chama para permanecer na verdade, crescer em amor e maturidade, discernir sem julgar, honrar a igreja, mas priorizar a fidelidade a Cristo, porque diz em Atos 5:29, é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então eu deixo para vocês esses 7 tipos de igrejas que você deve passar longe dela. A igreja verdadeira é aquela que prega a palavra na sua essência. A igreja verdadeira é aquela que pode ter meia dúzia de pessoas, mas tem amor, tem zelo, tem cuidado, tem acolhimento para aqueles que chegam, tem confronto, tem transformação de vida. As pessoas entram como pecador, mas são lavadas e remidas no sangue do Cordeiro e elas se tornam uma nova criatura. E elas produzem frutos de justiça, frutos que permanecem. Essa é a verdadeira igreja, coluna e firmeza da verdade. Então, meus irmãos, eu deixo para vocês essa reflexão, que vocês possam refletir sobre tudo que foi dito, que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração e te conduza para a igreja verdadeira, a igreja cujo fundamento é Cristo, cujo líder maior é Cristo, é Ele que tem que ser honrado, é Ele que tem que ser glorificado, é Ele que tem que ser tudo. Entrou numa igreja que é diferente de tudo isso das Escrituras, corra dessas igrejas, porque elas vão te destruir espiritualmente, elas vão acabar com a tua fé, elas vão te neutralizar. E hoje é uma infinidade de igrejas. Em cada esquina tem uma igreja, então você tem que ter muito cuidado com isso. Fique com Deus, Deus abençoe você, Deus te dê discernimento e Deus te faça crescer e prosperar. Amém?